Paulinha Abelha, a vocalista da banda Calcinha Preta, se encontra atualmente em uma UTI. E nesse vídeo eu vou explicar para você tudo de oficial que se sabe sobre esse caso e te fazer entender o porquê que a situação dela é tão delicada. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde. Caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Antes de tudo, nesse vídeo eu vou me basear principalmente no que foi informado, no que foi divulgado pelo boletim oficial médico da artista. Além disso, existem diversos gaps nessa história e que infelizmente prejudicam um pouco a nossa compreensão de todo o caso. Mas vamos com calma que eu vou explicar tudo direitinho para vocês, beleza? O início da nossa investigação começa no dia 11 de fevereiro. Isso porque, nessa data, ela foi hospitalizada para tratar de alguma queixa renal. Essa queixa renal ela não foi especificada no boletim médico. Isso significa que a queixa que a Paulinha Abelha tinha pode ir desde cálculos renais, cistos renais, até um tumor renal ou até mesmo uma pielonefrite, que, no meu ponto de vista, é o que essa paciente ela estava sendo acometida. Mas vamos com calma que eu vou usar alguns argumentos para embasar essa minha teoria. Mas é claro, isso é apenas a minha hipótese. A minha hipótese baseada em todos os boletins médicos que a assessoria de imprensa da artista divulgou. A pielonefrite nada mais é do que uma infecção no trato urinário superior, ou seja, nos rins do paciente. Geralmente esse tipo de infecção se dá por alguma bactéria que vive ali na bexiga do paciente e sobe via ureter até os rins e ali infecciona esse órgão. Geralmente esse tipo de problema ele é tratado por antibiótico-terapia e geralmente o paciente precisa ficar internado para o tratamento desse problema. E foi o que aconteceu com a Paulinha. Ela foi hospitalizada para fazer ali algum tratamento de algum problema renal que não foi divulgado. Normalmente quando um paciente ele tem a pielonefrite, faz ali o tratamento via antibiótico-terapia e esse tratamento ele não corresponde bem no paciente, é possível que ele desenvolva uma insuficiência renal aguda. E caso isso venha a acontecer, o paciente precisa ser submetido a uma hemodiálise. Bem, a cantora da banda Calcinha Preta, ela precisou ser submetida à hemodiálise. A gente não sabe o motivo que ela precisou, mas a gente sabe a causa. A causa é que ela teve uma complicação, uma insuficiência renal aguda. Eu não sei se você está entendendo aí a gravidade da situação, mas existem algumas referências médicas que ditam que a pielonefrite ela tem uma gravidade semelhante à da pneumonia. Então, embora poucas pessoas do nosso público em geral conheça a pielonefrite, que é essa infecção nos rins, ela é igualmente grave ou semelhantemente grave a uma pneumonia. Antes de falar dos próximos boletins médicos divulgados, é interessante lembrar que existe uma intercorrência bem grave relacionada à pielonefrite. Bem, a pielonefrite eu já disse para vocês que é uma infecção que acontece nos nossos rins. Essa complicação grave nada mais é do que quando essa infecção ela sai dos rins e cai na corrente sanguínea. Dessa forma, a infecção ela se torna sistêmica e pode desembocar em órgãos nobres, como por exemplo o nosso cérebro. E eu estou dizendo isso porque eu acredito que, possivelmente, isso aconteceu com a Paulinha. Mas vamos com calma, que até o final do vídeo você vai entender o porquê que eu acredito que foi isso que aconteceu com ela. Dia 14 de fevereiro, a paciente foi admitida na UTI para terapia renal substitutiva, ou seja, hemodiálise, e sem quadro de infecção. E essa última parte desse boletim me deixou um pouco em dúvida, até porque existem algumas incongruências relacionadas a esses boletins médicos. Isso porque ele diz que não existe nenhum tipo de infecção na paciente. Porém, a gente pode ter duas deduções a respeito dessa frase. A primeira é que a paciente ela tinha alguma infecção renal, como por exemplo a pielonefrite, e essa infecção ela não se espalhou pelo corpo, ou seja, não caiu na corrente sanguínea e não se tornou sistêmica. Ou essa paciente não tinha uma infecção renal e não adquiriu nenhuma infecção durante a sua hospitalização, tanto lá no ambulatório quanto agora numa UTI. De qualquer forma, essa é a primeira inconsistência que eu encontrei nesses boletins médicos. E uma coisa que é importante lembrar é que a paciente ela está estável. Isso significa que a doença que ela adquiriu, ela não regrediu,
mas também não progrediu. E dependendo aí da situação, isso é uma boa notícia, porque existem algumas doenças que são agressivas. E o fato de uma doença, não estou falando do caso dessa paciente, mas caso a doença ela não esteja sendo agressiva, isso pode ser uma notícia muito boa. Dia 17 de fevereiro. Nesse momento, a equipe médica optou por uma transferência da paciente para um lugar mais especializado. Porém, ela teve uma piora clínica, e essa piora clínica prejudicou a transferência da paciente. O próprio comunicado ele cita uma instabilidade neurológica. Porém, essa instabilidade neurológica é só um termo genérico para abarcar inúmeros fenômenos neurológicos patológicos. Como estamos diante de um distúrbio renal que complicou, existe uma grande probabilidade dessa instabilidade neurológica ser uma PIC, ou uma pressão intracraniana, ou até mesmo uma hipertensão intracraniana, já que essa condição ela geralmente aparece quando você tem ali distúrbios na pressão arterial do paciente. E vale lembrar que o rim ele é um dos protagonistas ali na homeostase da pressão arterial da pessoa. Portanto, no meu ponto de vista, tem uma relação entre essas duas situações, não é mesmo? De qualquer forma, nesse mesmo dia, um pouquinho lá para o final da noite, ela teve uma melhora clínica. E essa melhora corroborou para que seja possível, ser feita a transferência da paciente. E essa transferência aconteceu, dia 18 de fevereiro. A paciente ainda se encontrava em terapia intensiva, fazendo uso de hemodiálise, já que ela tinha uma insuficiência renal aguda e estava respirando com suporte ventilatório, além de ter um quadro infeccioso controlado. Desse boletim a gente pode tirar algumas conclusões. A primeira é que possivelmente ela realmente tinha uma pielonefrite, já que foi evidenciado aí que o quadro infeccioso da paciente estava controlado. Mas eu repito, gente, isso é apenas uma hipótese. Pode ser que ela tinha alguma outra condição, adquiriu alguma infecção hospitalar e essa infecção ela está controlada, mas eu acredito que a probabilidade maior é de que ela tenha realmente uma infecção renal e que essa infecção renal ela está controlada. Além disso, a gente pode tirar uma outra conclusão desse boletim médico. O quadro de Paulinha Abelha é grave. Isso porque, independente da doença que o paciente ele tenha, independente do grau dessa doença, o paciente ele será classificado pelo menos como grave se ele precisar de uma ventilação mecânica para poder respirar. Em resumo, qualquer paciente que precise ali ser entubado ou fazer uma traqueostomia para poder ventilar corretamente, ele, no mínimo, é um paciente grave. E nessa mesma data, apareceu rumores aí de que ela teve uma morte cerebral, mas isso não é verdade, beleza? No dia 18 de fevereiro, houve um outro boletim médico para atualizar toda a mídia. Aqui não mostra grandes mudanças no quadro da paciente, mas evidencia uma coisa importante, que a Paulinha Abelha ela mantém estabilidade clínica sem o uso de drogas para a manutenção da vida. Existem diversos medicamentos que a terapia intensiva utiliza para poder manter ali a estabilidade de diversos órgãos vitais, como por exemplo a utilização de norepinefrina para pacientes que tenham ali alguma instabilidade cardíaca ou tenham uma frequência cardíaca muito baixa e aí utilizam essa droga para poder aumentar a frequência cardíaca e manter a estabilidade clínica. Em resumo, isso é uma notícia boa, porque caso a cantora ela não precise utilizar essas drogas para manter uma condição clínica favorável, isso significa que o próprio organismo dela está conseguindo se manter estável diante de todas essas adversidades que ela está passando. Dia 19 de fevereiro. A paciente se encontra ainda inconsciente, com suporte ventilatório e provavelmente fazendo uso de hemodiálise. E existe um destaque aqui. E após exames complementares, foi afastado doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade. Em outras palavras, ela não está com Covid. No dia 20 de fevereiro, o boletim médico dita mais ou menos as mesmas coisas que eu já citei anteriormente. Porém, um adendo aqui de que a paciente está com um quadro neurológico grave. Um quadro neurológico grave é novamente um outro eufemismo para abarcar diversas questões neurológicas, diversos problemas, doenças neurológicas ou sinais ou sintomas neurológicos que podem acontecer em um paciente de terapia intensiva. Bem, se eu estiver certo com essa hipótese de que a paciente ela tenha uma pielonefrite, possivelmente essa infecção pode ter caído na corrente sanguínea, chegado no cérebro, desembocado ali em alguma estrutura nobre e desenvolvido um quadro neurológico grave.
Mas é claro, gente, isso daqui é apenas uma hipótese. Pode ser que a equipe médica não queira divulgar o que realmente aconteceu com a paciente, ou até mesmo nem eles ainda saibam o que realmente aconteceu. Esses casos complexos, com diversas nuances, é muito difícil de ser investigado e precisa uma equipe extremamente competente para poder fazer esse trabalho da melhor forma possível. Portanto, eu quero deixar claro aqui que tudo isso que eu falei a respeito da pielonefrite, dessas consequências neurológicas, não passam de apenas uma especulação, uma hipótese minha, diante de todos esses boletins médicos que foram divulgados. Bem, eu vou parar por aqui. Hoje mesmo foi divulgado um boletim médico sobre essa paciente. Eu dei uma olhada nele, mas ele não tinha grandes alterações assim relevantes para ser comentado. É claro, a paciente ela não teve nenhuma melhora nem piora clínica a respeito do último, por isso que eu decidi não colocar aqui, beleza? Mas caso tenha algum tipo de atualização importante a respeito desse caso, vou fazer questão de trazer aqui um novo vídeo. Eu espero que você tenha gostado e entendido tudo que eu falei aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo plantão. Tchau!